Amém. Hoje meditamos exatamente sobre essa necessidade, não é? Desde que o homem perdeu o seu lugar, como o homem, a maldição foi o homem ficar sem lar, sem casa. Quão profundo é o ensino de Jesus a respeito disso, e como aquilo foi suficiente para que aqueles homens não só tivessem paz, descanso, mas enfrentassem as mortes mais horríveis, exatamente como Jesus disse que eles enfrentariam. Hoje eu quero agora à noite olhar para o caminho que os homens fazem, tentando voltar para casa. Nós vimos como Jesus diz: eu preparo isso, e como isso muda tudo, como é profundo. E agora eu quero olhar o que os homens fazem a respeito disso. Nós vimos que os homens vivem em negação, não é? Em negação da morte. Vimos isso na cultura oriental, vimos isso na cultura ocidental, vimos como o livro de Ernest Becker, A Negação da Morte, mesmo sendo escrito por um homem totalmente secular, expressa perfeitamente. E agora nós queremos olhar para isso a partir de Gênesis capítulo 3, 22, 23 e 24, que nos conta a história, como os homens tentam resolvê-la. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Muitos cristãos, junto com o mundo, dando a mão ao mundo. Nós vimos como o homem não tem nenhum recurso para a tragédia do homem. Vimos como Jesus mostra isso e como ele mostra ele mesmo como aquele que resolve finalmente isso. E muitas pessoas acham, junto com o mundo hoje em dia, no meio cristão, que o que nós estamos fazendo é fora de moda. Você quer ter paz? Você quer ter sua alma trabalhada? Então, a Bíblia ela é muito boa, mas é insuficiente. Está fora de moda, fora de época, é obsoleto. Na verdade, é totalmente ridículo. Nada é mais comum do que cristãos e púlpitos dizendo que a Bíblia pode ser verdadeira, mas não é suficiente. Você pode negar a Bíblia dizendo que ela não é verdadeira, mas você também pode negar a Bíblia dizendo que ela não é suficiente como ela diz que é. Então as pessoas abandonaram e voltaram suas costas para a Bíblia. Elas continuam dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas acham que os problemas delas vão ser resolvidos pelo humanismo secular, e porque acharam que a Bíblia é irrelevante e nada tem a dizer frente aos crescentes e terríveis problemas que estão afligindo a mente moderna, a alma moderna. As pessoas se acham muito sofisticadas porque nós usamos aparelhos eletrônicos, mas na verdade nós sabemos que os homens estão exatamente no mesmo lugar. Então, se eles descobrissem que o homem se propõe, como nessa noite, a olhar para esses problemas baseados tão somente em Gênesis capítulo 3, achariam ridículo. O senhor acha realmente, pastor, que os problemas da alma, os dramas, as noites, o horror, podem ser vistos olhando para Gênesis? O senhor não leu os últimos livros dos últimos grandes pensadores, dos últimos grandes humanistas seculares, as últimas descobertas da psicologia secular? Eu li. É uma das coisas que eu faço. Então, falar baseado na Bíblia já seria suficiente mal, porém falar baseado no capítulo 3 de Gênesis parece mais antiquado ainda, mas eu quero mostrar que é totalmente impossível entender o mundo, entender o homem, a alma do homem, o drama do homem, o horror do homem, o fato dele não ter uma casa, um lar, a condição trágica, a parte da mensagem, não só da Bíblia toda, mas apenas do capítulo 3 de Gênesis. Não é?
e mais ainda, que não há nenhuma esperança, nenhuma solução, você pode acreditar nelas. O mundo todo está acreditando. Você vai ter o resultado que o mundo tem, não é? E ele é simplesmente horrível. Então deixe-me fazer o que eu proponho. Observe que a pregação do Evangelho, o propósito da fé cristã, o propósito da palavra de Deus e da igreja é, na verdade, exortar homens e mulheres a enfrentar os fatos da vida. Muitas pessoas, e eu acredito que muitos cristãos, entre aspas, realmente não estão olhando para os fatos da vida. Nós vimos hoje como a cultura oriental não quer enfrentar os fatos da morte. E nós vemos como a cultura ocidental vive em negação da morte. Você vê, é dito às vezes que o evangelho, que o cristianismo não é uma fuga da vida. Não é. A vida que as pessoas têm vivido, suas filosofias, é uma fuga da vida, da realidade. E o mundo não acredita nisso. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs, mas pensam como o mundo, também não. O mundo pensa que nós somos apenas sentimentalistas, emocionalistas, que se reúnem no domingo para cantar algumas músicas. E nos reunimos para cantar esses hinos, nos transportamos a uma certa condição emocional e paramos de pensar sobre a vida de verdade, de como enfrentar a vida e encarar os problemas que são tão desnorteantes e desconcertantes. Muito bem, o que eu digo? Eu me proponho a mostrar que, na verdade, nós somos as únicas pessoas, se nós estamos com a Bíblia, a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo nas mãos, nós somos as únicas pessoas que podem enfrentar os problemas do mundo, os problemas inexoráveis da vida humana, da sua alma, as únicas pessoas que podem entender a tragédia humana, e os únicos que têm uma mensagem com esperança a dar para as pessoas que deploram, não é, o estado em que nós estamos, as ruínas que nós somos. Nós vimos como os homens usados para nos dar o Novo Testamento ouviram do próprio Jesus uma mensagem na última noite que eles estavam juntos antes da sua morte, e como todos aqueles homens teriam uma morte horrível, mas morreriam gloriosamente. Assim a gente pode invadir esse propósito. Então olhe para o mundo. Nós descrevemos ele do ponto de vista de como Jesus o mostrou e como é perfeito o caminho pelo qual ele nos leva, ele mesmo, até a nossa casa, até a casa para onde nós fomos feitos, onde nós nos sentimos totalmente aconchegados, onde nossos corações encontram finalmente o lar. Então não preciso tomar muito tempo de nenhum de nós. Todos nós estamos tristemente familiarizados com as circunstâncias que prevalecem em todo o nosso mundo. Quais são as principais características da vida do mundo hoje? Eu suponho que uma das maiores características do nosso tempo é a inquietação, a falta de paz, de sossego, a falta de quietude, a falta de tranquilidade. Não é um problema dos países pobres, não é um problema das classes mais pobres, não é um problema de quem tem muito ou tem mais, é um problema de todo mundo. Medo, ansiedade, horror, inquietude. Os médicos vão confirmar isso, enfim, pessoas de todas as áreas vão. Você pode ler frequentemente nos jornais, você pode ler na internet a respeito da grande quantidade de dinheiro gasto com drogas chamadas tranquilizantes e outras drogas que possibilitam as pessoas a terem um pouquinho de sossego para dormir. E é uma época de inquietação, uma época de incerteza, uma época de insegurança, e nós achamos que consertaríamos isso, que nós íamos conseguir construir o nosso paraíso, a nossa casa, o nosso lar, onde tudo ficaria bem.
E nós achamos que outras gerações não conseguiam isso porque eles eram atrasados. Eles tinham que viver sempre, você pensa em grande parte da história humana, as pessoas tinham que sempre viver em seus campos, lavouras, com suas espadas. Eles podiam ser atacados a qualquer hora por outro povo, por outra tribo, por outro clã. Como essas pessoas poderiam ter a tranquilidade? Mas nós vamos construir uma sociedade em que nós poderíamos nos distrair, nos divertir, trabalhar, mas não tanto, termos conforto. Você tem mais conforto do que famílias nobres e reis da antiguidade. Então é uma situação tão extraordinária que talvez seja verdade dizer que o homem jamais se sentiu tão inseguro, tão desesperado quanto na nossa geração. É estranho, não é? Mas o próprio mundo tem que dizer, olha, é verdade. Tanto horror. De fato, uma autoridade que de modo nenhum é cristã descreveu nossa época como a época da ansiedade. Você viu nós olharmos para um livro hoje que diz a negação da morte. E sem dúvida, é verdade. Não é? Nunca as pessoas, pensadores, filósofos foram mais fundo em cavar e só encontrar isso. Porque as pessoas nunca foram mais ansiosas, nunca tiveram mais dificuldades, nunca foram mais preocupadas. E eu não estou falando a respeito do povo cristão, né? Hoje nós estamos falando para homens que teriam as piores mortes possíveis, e a palavra para eles era: não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Eu estou pensando particularmente a respeito das grandes mentes que se debruçam sobre isso. Eles nos dizem que estão com medo deste terrível problema que de todas as formas permeia a vida hoje. É tanto problema, é tanto drama, é tanta coisa para causar inquietação fora e dentro de nós. O homem, ele é um microcosmo do mundo. Você quer saber como o mundo é? Pegue um único homem e você conhece o mundo inteiro. Se alguém quisesse conhecer o planeta Terra, se alguém quisesse conhecer os dramas do planeta Terra, ele não precisava pegar várias pessoas. Ele não precisava fazer uma grande pesquisa, porque cada homem é um microcosmo do todo. Pegue um homem sozinho e ele está cheio de quê? Ele não tem paz. Ele está cheio de inquietude, ele está cheio de ansiedade, ele está cheio de medos, ele está cheio de insegurança. Um homem. Ele está cheio de guerra dentro de si mesmo. Os desejos dele lutam dentro dele. Então, ele tem conflitos internos. Ele tem insegurança. O homem é um microcosmo do mundo. E é porque o homem é assim, é que um lar é cheio de insegurança, não tem paz, não tem harmonia. O homem não tem harmonia dentro de si, não tem harmonia no lar. Não tem paz no lar, ele é cheio de ansiedade em si, um lar é cheio de ansiedade. E é por isso que o bairro é assim. É por isso que a cidade do Rio de Janeiro é assim. É por isso que o Brasil é assim. É por isso que o mundo é cheio de inquietude, ansiedade, desespero, medo. Você vê? Porque um homem só é cheio de todas essas coisas. Ele é um microcosmo. E as pessoas falam, olha, em todas as áreas há inquietação, né? Há poluição, estamos poluindo a terra, o mar, os rios, tome os problemas ecológicos, como estamos provocando distúrbios no equilíbrio da natureza, matando certos tipos de animais e assim por diante, e isso tudo resulta num transtorno, num desequilíbrio e com consequências aterradoras. Então, nós cada vez mais estamos antevendo coisas terríveis e as consequências, e pensamos nos conflitos que podem gerar uma guerra maior, países desenvolvendo armas nucleares, países que têm ditadores loucos à sua frente, ou religiosos fanáticos, e terrorismo,
e violência. E a gente pergunta o que nos reserva o futuro. Mesmo se nós pensássemos a nossa vida, envelhecimento, doença, morte, eles estão ansiosos quanto todas essas coisas. De tal maneira que há a negação da morte, alguns estão pronunciando fome mundial, ao mesmo tempo há o problema da explosão populacional. Nós só temos problemas. E aí, com essa poluição e com a falta de alimento e com a possibilidade de fome, o coronavírus, não é? Será que ele vai sair da China, vai tomar o mundo? O fato é que eles estão aterrorizados, estão alarmados. A delinquência juvenil, a delinquência juvenil na escola. Tal é a época em que nós vivemos, e é uma época de consciência pesada. As pessoas sentem, de algum modo, que elas são, de alguma maneira, responsáveis por isso. E essa também é uma época de contendas, não é? Nunca houve tanta contenda. Observe a situação em todas as áreas da vida. Você tem contenda no casamento, você tem contenda familiar, você tem contenda a nível governamental, você tem contenda a nível do trabalho, da indústria, confrontos não apenas entre classes, capital e trabalho, mas também dentro de cada classe. Sabe, você pega uma classe, você pensa, uma classe está em contenda com outra classe, vai dentro daquela classe e aquela classe está cheia de contenda. O confronto em cada nível da sociedade, ciúmes, inveja, ganância, malícia, rancor. Nada disso é exagerado. Vocês não podem ler o jornal, assistir a televisão, olhar a internet, sem que vejam de imediato que isso é a descrição literal do mundo. Os homens realmente não têm nenhuma paz, nenhuma segurança. O que nós meditamos hoje de manhã é quase inacreditável. E além de tudo isso, há um grande sentimento de futilidade, de que a vida é fútil, de que você luta para nada. É o que Camus dizia. A nossa luta para consertar, para melhorar as coisas é fútil. Só há desespero. Ao mesmo tempo em que trabalham, as pessoas se perguntam o que vai acontecer, se vale a pena, e se podem confiar em alguém. Pois bem, esse é o mundo moderno. Essa é a era da insegurança. É a era da contenda, da ansiedade, do medo, da luta, do suicídio. E, acima de tudo, um sentimento de futilidade fatal. A gente não precisa se demorar a respeito disso, nós podemos voltar atrás décadas e até mais do que décadas, quando o homem, depois do iluminismo, achou que tinha descoberto a maneira de voltar para casa, não é? De reerguer um lugar. E Husserl, um poeta, não é, importante, que morreu em 1936, ele não era um cristão, não é? E ele descreveu o homem moderno nesses termos, sendo um poeta tão importante: eu, um estranho e amedrontado no mundo que eu não criei. Como é verdadeiro isso, não é? Eu, um estranho e amedrontado no mundo que eu não criei. Você vê, um estranho, eu não estou em casa, eu estou no mundo, eu sou um vagabundo. Nós somos errantes na terra. Nós lemos o texto no início e vimos que essa é a situação exatamente do homem, essa é a maldição. Vocês vão ser errantes. T.S. Eliot descreve o homem moderno, o mundo moderno, assim: homens solitários no mundo sem nenhum significado. Nós estamos desesperados. Esses grandes pensadores ou grandes poetas, eles falam da vida sem significado, do desespero, com mais profundidade, usando palavras melhores, mas qualquer pessoa comum poderia falar a mesma coisa. Homens solitários, esse é um dos paradoxos do mundo moderno.
Embora estejamos amontoados em grandes cidades onde milhões de pessoas vivem, as pessoas nunca se sentiram tão solitárias, tão sozinhas. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo e todos têm que concordar com isso. Você vê, nós podemos mencionar pensadores, poetas, filósofos que são ateus, mas eles têm que dizer a mesma coisa. Políticos, filósofos, cientistas, todos os pensadores estão seriamente preocupados. Todo mundo pensa, que solução nós vamos dar a isso, a vida, a percepção de solidão do homem, a falta de paz, a percepção de futilidade, eu, um estranho no mundo que não criei. Aqui está a pergunta básica, por que o mundo é assim? Por que as pessoas são assim? Especialmente porque o mundo está como está, conforme nós acabamos de ver e descrever, e ver como homens seculares descrevem. Não obstante todos os avanços do último século, dos 2 últimos séculos e desse século que está ainda no seu início, nós temos mais educação, mais conhecimento, mais cultura, mais tecnologia. Não há como, simplesmente nós podemos desenvolver mais tecnologia, mas é só isso que nós podemos fazer. Então a pergunta básica é, por que o mundo está como está nesse momento? Só há uma resposta, e ele está nesse capítulo. Afirma que se você não entender a Bíblia, se você não entender a Bíblia, se você não entender Gênesis 13, você não pode entender o mundo, a vida. Esta é a chave, a única chave para a compreensão do mundo moderno, e é estranho cristãos estarem vivendo como tendo que dizer um estranho no mundo que eu não criei. Inquietude, ansiedade, falta de paz, horror, medo. Qual é a explicação? Pois bem, deixemos as coisas serem colocadas claramente por Deus para nós. De acordo com esse ensino, o mundo não deveria estar na condição que está, mas aqui está o ensino: Deus criou o mundo. Não é um acidente, ele não veio da existência ao acaso, porque a ideia de acaso é uma ideia irracional. Nós usamos a palavra acaso para dizer que nós não sabemos porque uma coisa aconteceu, não que o acaso fez alguma coisa. Não existe uma coisa chamada acaso. Quando eu jogo uma moeda para cima para tirar cara ou coroa, você diz para mim que é o acaso que está decidindo se deu cara ou coroa, mas isso é ridículo. Não é? É óbvio que se eu soubesse como é a pressão atmosférica, qual é a pressão que eu coloquei na moeda, eu saberia exatamente quantas rodopias ela deu e se cairia. Não foi o acaso, é porque as variáveis físicas que estão envolvidas no jogar a moeda, eu não consigo controlar. Então, como eu não consigo controlar, eu não sei exatamente se vai dar cara ou coroa. Se eu soubesse todas as variáveis matemáticas do que eu estou fazendo, a pressão atmosférica, etc, etc, o atrito, eu saberia dizer sempre se vai dar cara ou coroa. Portanto, quando eu digo que o acaso está decidindo se dar cara ou coroa, eu só estou dizendo que eu não consigo controlar as variáveis que estão definindo aquilo. Mas quando as pessoas falam que o acaso fez algo, elas ficam com a impressão de que existe uma coisa chamada acaso que decide, vai dar coroa, vai dar cara, vai dar coroa, vai dar cara. Não é? Então, quando o mundo fala sobre o acaso, está falando sobre algo irracional. Não é? Nada acontece por acaso, porque o acaso não existe. Acaso é uma abstração, não é? Que nós usamos para explicar as coisas que nós não conseguimos definir, as variáveis. Então, tudo que Deus fez certamente é perfeito. Ele criou um mundo perfeito, ele criou o homem, fez o homem à sua própria imagem. E, em outras palavras, o homem foi criado um ser perfeito que encontra a sua razão, satisfação, paz, alegria, gozo em Deus. E esse homem perfeito estava no lugar perfeito, porque ele se relacionava perfeitamente com Deus perfeito, e então esse lugar foi chamado de paraíso, por causa disso. Então observe a vida no paraíso, que vida maravilhosa, não é? O que caracterizava era o que? A harmonia.
paz, concórdia, alegria, e o homem não precisava de nada que tentasse consertar nada, não havia nada para ser consertado. Ele obtinha o seu alimento trabalhando, mas a terra não era resistente ao seu trabalho, ela era cooperativa, não é? E ele plantava e ele colhia, não havia nada mal, nada pecaminoso em sua mente, em suas intenções, e a sua relação com o Criador. Ele não era um homem estranho no mundo não criado por ele, ele não era estranho aqui, era um estado de perfeição, um estado de inocência, um estado de perfeita bem-aventurança. Ele tinha uma casa, como nós vimos hoje pela manhã, e em um momento supremo de alegria do homem era o instante em que ele podia ter de maneira mais profunda ainda uma compreensão contínua de Deus, quando Deus se revelava para ele dia após dia. A alegria suprema dele não estava na criação, todas elas eram eco, e ele sabia que eram eco do Criador. Deus havia feito o homem a fim de que ele pudesse desfrutar do próprio Deus em Cristo, que sempre foi a revelação do Pai. Ele proveu o homem com essa espantosa faculdade de poder, de comunhão, ao dar a ele uma mente racional, e foi por isso que Deus fez ele a sua imagem e semelhança, porque tinha que haver uma correspondência entre a natureza de Deus e a do homem, maior do que todas as outras coisas criadas, para que houvesse isso chamado comunhão. E assim, portanto, era o paraíso. Ainda resta para nós a questão: como o mundo veio a tornar-se o que se tornou. Se você enfrenta esse problema, sem essa verdade, todas as respostas você vai ver que vão dar em nada, e o homem sempre está no mesmo lugar. Qualquer homem que afirme ser um pensador está obrigado a enfrentar essa questão: por que o mundo é como ele é? Porque todas as pessoas almejavam algo ou uma vida que elas não têm, um mundo que não existe. Por que chegou a esse estado? A resposta completa nos é dada aqui em Gênesis. A primeira resposta é que o homem deixou de compreender que o seu maior e mais elevado privilégio era o Criador e não a criação. Ele deixou de entender que a coisa mais maravilhosa e magnífica a seu respeito era que ele deveria, a gente pode dizer, estar sintonizado com a fonte de todas as coisas. Aquela fonte que não precisa de nada externo a ela mesma, porque, como Jesus diz, Deus tem a vida em si mesmo. E ele parou de ter comunhão, e percebam que, enquanto eu digo isso, o que aconteceu no princípio, ao mesmo tempo, quando você explica isso, você está explicando porque o mundo continua a ser como ele é hoje, e infelizmente, como muitas pessoas que dizem estar em Cristo são hoje. Então, vamos passar alguns segundos e isso é importante olhando isso. O homem deixou de compreender que ele é finito, que é um ser limitado, ele deixou de compreender sua dependência final de Deus, ele deixou de saber aonde está a fonte da sua vida. Certamente o diabo, em sua sutileza e astúcia, sabia que essa era a maneira de tentar o homem da maneira mais adequada. É assim que Deus disse. Nós, na quinta-feira, com o que sobrou da meditação para essa noite de domingo, vimos como o grande problema do homem é que a tentação do homem é que, em vez de ele desfrutar Deus, ele quer ser Deus. E a tentação foi essa. E ao colocar dúvidas, ao colocar um desejo não de desfrutar Deus, mas de ser Deus, os homens viram que eles eram dependentes de Deus, eles deixaram de ver que eram limitados, que eles não eram criadores, que eles eram finitos, que eles não podem criar a sua própria casa. Entretanto, agora eles começaram a ficar, à medida que
foi plantada a ideia não de desfrutar Deus, mas de ser Deus, insatisfeitos. Essa é uma dificuldade que até hoje é tão difícil na igreja. Quais são as doutrinas mais difíceis? É aquelas que mostram Deus como Deus, a soberania de Deus, a liberdade soberana de Deus. Assim eles perderam a compreensão da sua finitude, da completa dependência, e isso foi devido a algo mais. Todas essas coisas começaram a fluir do interior do homem, não de fora do homem. Orgulho, ambição, querer ser como Deus, querer ser independente. Foi essa a razão de a tentação ser essa: vocês se tornarão como deuses. É aqui que começou o humanismo secular. Não começou na mente de um homem. Isso é exatamente o que eles queriam. Vocês mesmos podem ser a solução para a alma de vocês, o sustento da alma de vocês, o deleite da alma de vocês. Vocês podem ser o Deus de vocês. Observe que também a gente está oferecendo a vocês uma descrição do nosso mundo. O homem acredita hoje que não há nada que ele não possa fazer. 300 teorias psicológicas não funcionaram, mas nós acreditamos na próxima. Nós acreditamos que alguém vai achar a solução. O mundo é horrível. Nós estamos, nos últimos 2000 anos, parece só melhorando de vida. Nossa expectativa de vida melhora, o alimento melhora, o conforto melhora, a tecnologia melhora, mas nada melhora no ser humano, nada. Mas nós acreditamos na próxima tecnologia, na próxima ideia. Nós acreditamos que podemos ser como Deus, que nós podemos criar o nosso mundo. E um grande professor de Cambridge disse assim, há um tempo atrás: o homem agora pode tomar o lugar do Criador. Não há nada que o homem não possa fazer. O homem não é mais finito, o homem é como Deus. E você vê em seu orgulho e ambição, ele se vangloria de si mesmo e adora a si mesmo. É a mesma coisa. Não há nada diferente do que estava acontecendo nessas primeiras páginas da Bíblia. Então algo mais aconteceu. O homem começou a colocar o prazer e o desejo no lugar da verdade. Observe o versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Em outras palavras, vocês veem que ela não mais deixou-se guiar pela verdade. Ela tinha desejos que estavam começando a dirigir a sua vida. Paulo deu o nome de as concupiscências do engano, é o forte desejo da mentira. Agora, entregar-se, ser guiado pela aparência, era o que ia nortear o ser humano. Você vê, era agradável aos olhos, não era as decisões tomadas pela verdade como fonte, mas pelo que eu acho, isso aí eu olhando, eu acho que isso vai dar esses resultados. A concupiscência surgiu pela primeira vez, como também o desejo. Daí em diante, o homem e a mulher não são mais governados pela verdade. A questão é, tudo isso parece agradável, isso parece bom. A maioria das pessoas, quando ouve uma nova teoria filosófica, o que elas estão pensando não é se aquilo é verdade ou não, isso parece bom, vai se encaixar mais com os meus desejos. Infelizmente, quando as pessoas estão ouvindo homens pregar nos púlpitos, elas estão pensando a mesma coisa. Isso se encaixa mais com a minha vida, é isso que eu preciso ouvir. Eu costumo dizer que normalmente as pessoas gostam de ouvir conselheiros, e há muitos no mundo, mas conselheiro bíblico, ele é muito estranho se ele for realmente de verdade, porque ele não está interessado em agradar quem ele está aconselhando, ele quer agradar a Deus. Mas normalmente quem quer conselho quer ser agradado. É difícil alguém sair de uma sessão de aconselhamento feliz se tudo que foi dito a ela, a pessoa, não agrada a ela, porque não era o que ela estava procurando. Ela estava procurando uma palavra de apoio, ela estava procurando uma palavra de afirmação. Ela acha que ela já tem dúvidas demais, medos demais, insegurança demais. Ela precisava ouvir uma coisa que afirmasse, que apoiasse. Mas um conselheiro bíblico, ele está interessado: o que eu posso dizer a essa pessoa que glorifique a Deus, que é a única coisa que ela precisa realmente ouvir
aquilo que agrada a Deus, porque essa é a única saída para ela. Então o conselheiro bíblico está preocupado em agradar não quem ele aconselha. Isso é um problema, porque as pessoas normalmente vão julgar o que elas ouvem como Eva estava julgando o que estava ouvindo. Isso é agradável? Eu quero isso. Isso é capaz de me dar o que eu quero? Eu gosto disso. Eu preciso ter isso. A verdade não mais interessa. Princípios não mais contam. Foi assim que o homem caiu e é assim que o homem continuou. Foi assim que o paraíso deixou de ser nosso. Foi assim que nós perdemos nossa casa. Foi assim que precisou Deus vir ao mundo e dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Desejo, concupiscência, paixão, não seria isso a característica proeminente das nossas vidas? O que guia as pessoas não é desejo, concupiscência, que é o forte desejo, e paixão. As pessoas não são mais governadas pela verdade. Eu quero isso. E se o que importa, se ao querer isso, isso é o meu, todo tipo de amor é válido, não é? Isso eu quero, isso eu desejo. Se no meio do caminho pessoas vão ser machucadas, eu sempre disse aqui, eu sempre disse uma vez que escrevi um texto na internet, umas pessoas odiaram, né? Porque eu disse assim: como o John Lennon pode escrever essas músicas todas sobre a paz? Eles deviam ter vergonha. Porque os Beatles, eles tiveram tudo que todo mundo poderia querer. Eles eram garotos, eram meninos. Eles se tornaram as pessoas mais famosas do mundo. Eles não tinham só dinheiro, eles tinham sucesso. Eles só tinham que se manter em paz e juntos, mas eles não conseguiram. Eles brigaram, não se suportavam, como essas pessoas que tiveram tudo que está todo mundo sonhando, não conseguiram ficar juntas. E como essa pessoa pode depois escrever sobre como as pessoas deviam viver em harmonia, em paz. E eu lembro que eu escrevi há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, um texto sobre isso na internet. Muitas pessoas deviam ser fã dos Beatles, e eu também gosto da arte que eles produziram, parte dela. Mas então, essas pessoas não gostaram. Você está falando do John Lennon, mas ele queria a paz e tal. Aí agora, há um mês atrás, o filho dele deu uma entrevista, não é? Aí já não era mais eu, um estranho aqui, dizendo: o filho dele disse: o meu pai era o maior hipócrita do mundo. Ele nunca se interessou por mim e pela minha mãe. Ele falava da paz com o mundo quando o nosso lar era um inferno. Eu nunca tive intimidade com meu pai. Não conheci alguém mais hipócrita que meu pai. Ele nunca se interessou por nós, nunca demonstrou amor por nós, nunca tivemos paz. Como ele podia escrever as músicas que ele escrevia para o mundo viver em paz? O filho mais velho dele, que por acaso é a cara dele, né? Eu morri sem nunca me dar bem com meu pai. O meu pai morreu sem eu nunca me dar bem com meu pai. Porque tudo que ele escreveu era mentira. Ele nunca se importou. Nunca se importou em ter paz. Nunca se importou com a minha mãe. Nunca se importou com nós. Por quê? Por causa disso. Paixão, desejo, concupiscência. Tudo começou aí, tudo continua assim. Não estou colocando o John Lennon como... Não, ele é só a marca do que o homem é. Então, acompanhando tudo isso, por certo, houve um sentimento também sugerido, insinuado pelo diabo, de que Deus é contra nós. Mesmo os cristãos dizem assim: Deus é por nós, quem será contra nós? Logo acontece alguma coisa e eles pensam assim: por que Deus está deixando isso? Você vê, no fundo, a mentira da serpente continua no coração de muitas pessoas. Deus é contra nós. Deus não é... Eu queria ser feliz, mas Deus está atrapalhando. Ele que está atrapalhando. E ele diz: é assim que Deus disse. Olha, Deus está querendo subjugar vocês. Deus é ciumento, Ele cria essas coisas só para manter vocês presos, sem poder se desenvolver. Ele sabe que vocês vão se tornar iguais a Ele, então Ele está contra, Ele está oprimindo vocês. E muito daquelas pessoas que dizem povo de Deus pensam assim até hoje, aquele ser poderoso no céu que fica nos limitando, e
O sentimento é que Deus é contra nós. O apóstolo Paulo coloca isso nas seguintes memoráveis palavras de Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. O homem natural odeia Deus. Mas vocês podem dizer, olha, eu conheço muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, embora sequer jamais foram a uma igreja e não dizem nada contra Deus, mas na verdade, fala para elas dizerem para você quem é o Deus, mesmo na igreja hoje, fala para muitas pessoas descreverem o Deus, depois descreva o Deus da Bíblia para elas, para ver se elas gostam dele. Vocês vão descobrir que as pessoas não gostam do Deus da Bíblia, mas só que 98% da população mundial acredita em Deus. Outro dia eu estava vendo um talk show numa TV americana, e estava a discussão entre um cara, um teísta e um ateu, e teve uma hora que aquela pessoa que estava defendendo esses Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar aqui à plateia, quem acredita em Deus aqui? Quase todo mundo levantou a mão. Ele está vendo? E o programa foi para o final. Eu pensei, essa parte final foi péssima, né? Porque aquelas pessoas todas será que acreditaram em Deus? Definia Deus ali para ver se as pessoas continuariam levantando a mão. Elas acreditam num Deus que elas inventaram. O Deus que eu posso acreditar, se você falasse o Deus verdadeiro, elas vão dizer, não concordo com esse Deus aí, esse Deus julgador, esse Deus que faz isso, esse Deus que faz aquilo, eu não concordo. E quando vocês confrontam as pessoas com Deus da Bíblia, grande parte mesmo dos cristãos não gostam. Eles criam um outro para eles. E a outra coisa com relação a isso que é trágico, se não patético, trata-se do fato de que o homem e a mulher acalentam a ideia de que eles poderiam escapar de Deus. Como eu disse, só Deus abençoa e amaldiçoa o mundo. Não ter um lar agora, como nós vimos pela manhã, faz parte da maldição. Observe que a partir do momento em que você acha ridículo Adão se esconder de Deus, mas o homem está tentando fazer isso o tempo todo. Mesmo você, quando você acredita que há uma outra explicação para os dramas da tua alma, que não é a que Deus disse, você está fugindo dele. Você está se escondendo, porque você acha que pode. Você acha que há uma maneira. Então, eles estavam sentindo o quê? Culpa. Eles nunca tinham sentido isso antes. Essa sensação de culpa, temor, ansiedade, falta de paz. Adão não conhecia o que era isso. E eles ficaram o quê? Amedrontados. Você viu Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, nem fiquem atemorizados? Então, tudo aquilo que é o contrário disso, eles estavam sentindo. Eles julgaram, então, que podiam fugir de Deus, ou pelo menos evitar Deus. Assim, quando ouviram a sua voz, eles se esconderam. Bem, parece patético, mas é o que os homens fazem, evitar Deus. Contudo, sabiamente, Deus pergunta, onde você está? E Adão e Eva tiveram que se apresentar. O mesmo vai acontecer com todo mundo. Esse é o horror. Por isso há a negação da morte. Não há como você ficar escondido de verdade. E homens e mulheres podem dizer, olha, eu não me importo, você pode falar sobre Deus, quanto a mim eu vivo muito bem sem Ele. Não parece que vive bem esse mundo. E observe que eles não percebem que logo morrerão, e eles têm medo de morrer. Hebreus 9:27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. O mundo está como está nesse instante, pelas mesmas razões desde o início. Nada que nós fizemos desde então melhorou em nada. O medo, a falta de paz, a culpa. E nós teremos que enfrentar Deus, como eles tiveram, como todos os homens têm que enfrentar. Lá estão eles então. Uma das coisas que você vai ver aqui, que a falta, o horror do homem é que Deus não pode ser evitado. Você não pode simplesmente, realmente evitar a realidade de Deus. Estar alienado dele é uma realidade. E então isso faz nascer naturalmente todas as coisas que essa alienação cria. Medo, ansiedade,
Do mesmo modo, eles perceberam a punição que recebiam por sua rebelião, pelos seus atos de transgressão. Não essa evangelho com açúcar, sem ira, sem juízo. Entretanto, ainda assim, o mundo não compreende. Você vê, quando Deus pronunciou o julgamento, Ele disse que haveria contenda entre homem e mulher, e a semente da serpente, e isso tem sido a história da humanidade desde então, que o homem morreria. Todas as coisas que Deus disse, foi o que aconteceu, mas até hoje, você pode racionalizar um pecado no seu coração, como é possível? Quando na verdade nós vemos que aquele pecado, nada naquele pecado pôde ser racionalizado, todo o peso da justiça de Deus caiu sobre aquela realidade, morte, o mundo como é. Então encontraram uma história de problemas, agonias, contendas, conflitos, falta de paz, ansiedade, horror, medo da morte. Assim tem sido a história do mundo, essa infelicidade, esse sentimento de culpa, esse sentimento de futilidade, esse sentimento de que a vida se esvai como água quando você pega no rio com a mão, rápido demais. A própria terra foi amaldiçoada, não é assim? E então surgiram espinhos e cardos que não haviam antes, e o homem não tinha problemas com espinhos e cardos. No entanto, agora isso passa a ser a parte da punição. Ele sente isso em seu corpo, em sua alma. E se você possui um jardim, se você possui qualquer coisa assim, deixe ele 6 meses sem fazer nada, e você vai ver que ele vira um matagal. É isso. Ervas daninhas, espinhos, cardos, doenças, pragas aparecem. O homem luta continuamente contra isso, para o próximo vírus, para a próxima coisa. Tudo isso surgiu quando o homem pecou, e isso faz parte da queda. Adão não imaginava que isso aconteceria, e parece que até hoje as pessoas tentam explicar esses horrores de uma outra forma, mesmo que elas se digam cristãs. Elas olham para a alma delas, elas não têm as coisas que Jesus disse para os discípulos na noite em que ele morreu, mas elas tentam encontrar uma explicação ainda que não é a que a Bíblia dá. Elas dizem que acreditam na Bíblia, mas os que não acreditam, elas são como aquelas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, só até você explicar Deus para elas. Elas não acreditam, elas acreditam no Deus que elas inventaram. Contudo, assim é o nosso mundo. Há uma constante luta contra a natureza, doenças, infecções, e o pior de tudo isso é a morte, contra a qual não há nenhum negócio, nenhuma negociação. Por isso que há a negação da morte. Pois bem, é o que o texto nos mostra. Desde então só tem havido o quê? Contendas, conflitos, lutas. Os homens fazendo músicas bonitas, mas vem alguém como o filho de John Lennon e disse: meu pai era um hipócrita, não havia nunca paz na minha casa, ele sempre passou por cima de tudo para ter as paixões dele. Todas as coisas que nós sabemos ser realidade atualmente estão aqui no início, e é assim que nos encontramos hoje nesse mundo fútil, nessa vida fútil. Eu não fico espantado porque as pessoas são infelizes, ficam cada vez mais agoniadas, deprimidas e se matam, ou esperam a morte chegar, amargas, à medida que as marcas do envelhecimento vão mostrando seus sulcos, e a morte vai dizendo cada vez mais para o homem: eu estou mais perto, eu estou mais perto. Qual a explicação? Apenas uma coisa: nós não temos mais uma casa, nós perdemos nossa casa. Hoje nós estamos olhando para como nós temos uma casa, mas aqui nós estamos olhando como nós perdemos. Essa é a única explicação para o nosso mundo moderno. Nós perdemos nossa casa, nós fomos expulsos. Daí o nosso mundo encontra-se como se encontra nesse momento. Nós começamos então a fazer o quê? Tentar resolver esse problema. Essa é a história da humanidade resumida. Alguns dos maiores cientistas, e eu repito suas palavras, eles não são cristãos, pensadores, filósofos, poetas, estão na verdade dizendo que nós perdemos, e nós vamos poder testemunhar. Eles dizem: o colapso final, nós precisamos achar uma solução mais rápida demais, porque cada vez mais nós estamos indo em direção ao colapso. É o que eles dizem. Apesar de todo o esforço, eles não dizem que estamos indo em direção ao equilíbrio, as coisas assim.
E por que as coisas se tornaram desse modo? O que tem sido a história da humanidade desde a queda? Tudo é muito interessante. A história do mundo como um todo, desde então até esse momento, tem sido a história do fútil esforço humano de construir uma casa em que ele se sinta feliz, seguro, num lar, em paz. Nós chamamos isso de civilização. No geral, nos conta uma história, entre aspas, maravilhosa. A história da civilização como um todo tem sido a história do esforço, da luta e do empenho do homem de retornar para casa. Não como nós vimos hoje pela manhã, Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Nós estamos tentando construir um lar. Isso é algo extraordinário. Homens e mulheres, de um modo geral, não acreditam que no que nós estamos dizendo, não acreditam na Bíblia e, por conseguinte, não acreditam em Gênesis 3. Ainda assim, a raça humana tem um senso, um sentimento de que o mundo não devia ser como ele é. De que o mundo tem uma coisa errada, de que as coisas não deviam ser assim, que elas deviam ser diferentes. Defendem as suas concupiscências, mas ao mesmo tempo admitem o mundo não é como ele devia ser. O filho de John Lennon, ele pode não ter nenhuma relação com Deus, mas ele diz, o meu lar foi um inferno. Só que ele é filho do John Lennon. Você imagina a quantidade de dinheiro que o John Lennon deixou? Você imagina como essa criança foi criada? Você imagina como ele disse que a vida dele foi difícil? Você pensaria que isso não era possível. Eles parecem experimentar uma estranha nostalgia, um sentimento de as coisas, parece que esse mundo já foi diferente, porque você não pode sentir uma nostalgia, um desejo de que o mundo fosse o que ele nunca foi, porque se o mundo sempre fosse e nós não tivesse nenhuma marca de algo diferente, nós nunca acharíamos que esse mundo está errado, que ele devia ser diferente, porque ele seria o que ele é. Há uma sensação em nós de que nós podemos retornar a um estado em que nós devíamos ter estado, de paz, em que nós nos sentíssemos não estranhos no mundo que não tem nada a ver conosco agora, que está em luta conosco, parece que está amaldiçoado. Isso tem sido um incentivo para grandes esforços da civilização. Mas eu estou aqui para lembrar, apesar disso, que todo esforço é inútil. Que o homem não pode retornar para casa, não pode construir uma casa. Ele já teve uma casa, mas ele não tem mais. E se a igreja se juntar ao mundo tentando construir essa casa, ela só está sendo tão inútil quanto o resto do mundo inteiro é. E ela tem sido. É uma grande história da civilização. Você pode assistir-la nos livros, não é? E o que tem sido a história do esforço humano para construir uma casa, um lugar, um abrigo, um lugar de segurança, de paz, de tranquilidade. Bem, nós parcialmente tem sido a história do que nós chamamos filosofia. Você se lembra daqueles grandes homens? Eu não posso mencionar o início da história e como ela começou, podemos fazer isso outro dia, mas como aqueles grandes gregos que vieram 3 ou 4 séculos antes de Cristo, quando eles eram homens com cérebros e intelectos privilegiados, admiráveis, que começaram a pensar, eles disseram, aqui estamos nós neste mundo conturbado, em certo sentido, dizendo como Hausmann, que a gente viu dizendo, eu sou um estranho e atemorizado num mundo que eu não criei. O que é isso? Os filósofos começaram a perguntar, qual é o problema? Por que as coisas são assim? Eu gosto de filósofo, porque filósofo vê a vida como ela é e começa a pensar sobre ela, em vez de só pensar em se divertir ou tomar uma droga, não é? Enfim, eles começaram a pensar, a elaborar seus princípios, e nós concedemos a eles uma grande honra. Eles foram gigantes intelectuais, muitos os maiores, estavam preocupados com os problemas, e disseram, as coisas podem ser consertadas, o que precisamos fazer é raciocinar, se nós usarmos o melhor da nossa mente, e esses homens tinham mentes magníficas, há homens assim, na história, grandes filósofos, talvez haja outros que nunca, o que eles pensaram foi escrito, ou chegaram a nós,
e não devemos ser governados pelos nossos instintos primitivos e desejos. Eles diziam: nós temos cérebros, nós temos entendimento, devemos pensar, devemos desenvolver nosso pensamento, desenvolver os seus planos. Eles chamaram isso de utopia. Como se poderia ter uma perfeita cidade-estado, era a ideia deles, desses grandes homens séculos antes de Cristo. Tudo que precisaria ser feito era isso, ou aquilo. Outro tinha uma grande, outra ideia. A questão toda, quem sabe, é a democracia. E eles começaram a pensar, e eles dividiram a raça humana em grupos e categorias, alocando diferentes tarefas. A civilização foi se desenvolvendo, seria tudo o que seria necessário para nós nos sentirmos de novo em casa. Mas infelizmente existem escolas rivais, queridos, sabe? E você só vai ver um grande filósofo para aparecer um outro grande filósofo para dizer: não, eu acho que isso aí não é isso não, você não vai resolver. E apontar problemas no grande pensamento do outro. É assim que acontece com a história de todo o esforço mental do homem para resolver as coisas. Aqui está uma grande teoria filosófica, logo vai aparecer, sabe? Tem os estoicos. Essa é a solução. Mas logo aparecem os epicureus. Os epicureus. Vai estragar tudo que os estoicos falaram, que ia consertar tudo. Sabe? Está aqui o cara com a definição psicológica perfeita para resolver o problema. O problema é que 5 anos depois aparece outra pessoa e diz: isso aí não vai funcionar não. Por causa, está vendo isso? Isso aí não funciona agora. Mas essa nova ideia que eu estou tendo aqui, eu acho que vai abranger. É um problema. E a percentagem de suicídio entre os grandes filósofos gregos é enorme. Quanto mais eles pensavam, quanto mais eles achavam que podiam solucionar, mais eles alcançaram o desespero. Grandes mentes que pensam muito podem ficar muito desesperadas, por não acharem. Contudo, foi uma grande história. Eu leio, eu admiro suas mentes. Havia várias subdivisões do ramo dessa filosofia. Alguns diziam que precisávamos era ser puro pensamento e fazer as pessoas pensarem. Outros diziam: não, é preciso um pouco mais que isso, é preciso governo. Outros diziam: não, governo como não é bom, é preciso um governo que seja democracia. Foi assim que os gregos começaram a pensar nessa forma de governo. Eles estavam tentando solucionar. Outros diziam: não. O governo precisa de uma determinada política. E a política de como governar, como controlar, como fazer as pessoas respeitarem a lei, como fazer as pessoas respeitarem uns aos outros, como fazer as pessoas conviverem melhor. Vamos construir um mundo que funciona. Tudo deve ser organizado, governado. Dessa forma, tem havido um grande esforço através dos séculos. Observe os passos das oligarquias para as monarquias, para aristocracias, plutocracias, e chegamos à democracia mais plena do que os gregos pensaram. E agora, como nós estamos? Olhe para o mundo. Chegamos finalmente? Aqui está a salvação. A salvação agora, chegar às conclusões depois de todas essas tentativas, é a democracia. O povo. E o povo vai nos levar de volta ao paraíso. Porque todas as outras coisas não funcionaram. Outros diziam: não, o que é preciso é termos como uma visão mais poética da vida. Assim, grandes homens como Wordsworth e outros que falaram a respeito disso, começaram a falar que nós temos que ter uma ligação mais harmônica com aquilo que é primitivo. Essa foi a ideia também de Rousseau e outros, que a demasiada, eles diziam, ênfase na razão, devemos retornar à natureza, viver uma vida mais natural, mais em sintonia com a natureza. Até hoje, né? Isso é moderno. Então tivemos pessoas como David Herbert Lawrence e outros dizendo a mesma coisa no nosso mundo. Isso tem sido advogado por meio da poesia, romance, música, arte,
Todas essas coisas foram desenvolvidas num esforço contínuo do homem de voltar para casa. E no que diz respeito à história da raça humana, é fantástica. Eu acho que a coisa mais fantástica é a fé do homem no homem. É inacreditável falhar tantas vezes e continuar acreditando. Eu acho que a fé mais incrível que existe é a fé do homem no homem. Ele falha sistematicamente há milhares de anos, mas ele continua acreditando. Eu acho incrível que um cristão consiga ter mais fé no homem do que em Cristo, do que na Bíblia, e é a realidade. O cristão, o ser humano falhou há milhares de todas as ideias. O cristão tem a palavra de Deus, mas ele pensa, essa nova teoria aqui, ele começa a defender ela, começa a tentar ajustar a Bíblia a ela. É inacreditável a fé do homem. Isso só mostra como o homem é inimigo de Deus. O homem falha sistematicamente há milhares de anos, mas o homem continua acreditando no homem. Eles realmente acreditam que isso podia ser feito, e eles fincaram sua fé nisso, disseram, isso vai acontecer, deixem suas capelas, deixem a Bíblia, deixem essas ideias, nós temos ideias melhores. Agora, deixe eu dar a vocês algumas ilustrações do que eu estou falando. Tom Paine, ele foi popular, há 200 anos, você está vendo como passa rápido? Como as grandes mentes que você está admirando hoje, daqui a 200 anos vão estar sendo mencionadas assim. Lembra do Tom Paine? Então, lembra que ele era considerado um gênio? Então, lembra daquele cara genial em 2019, com aquela teoria que ia salvar e mudar a alma do homem, ia dar paz à sociedade? Você lembra daquele cara? Então, é assim que a gente menciona os grandes homens do passado. Tom Paine, 1737, 1809, tão popular, ele escreveu um livro chamado A Idade da Razão. Tão famoso até hoje o livro. E ele era inglês e disse que o grande problema tem sido Deus. Pronto. É o que ele disse. Depois de pensar muito, depois que o grande Tom Paine pensou demais, usou seu grande intelecto, ele disse, sabe qual é o problema do mundo? Deus. Tire Deus e nós vamos viver em paz. Vai ser maravilhoso. E o mundo acreditou em Tom Paine, 200 anos atrás. Essa é a causa e o problema. Ele disse, livrem-se de toda essa noção e folclore e fantasia, desvencilhem-se disso, porque nós devemos viver na era da razão. O grande livro de Tom Paine, genial Tom Paine, uma das melhores mentes que o mundo teve essa ideia fantástica que, como você pode ver, nos últimos 200 anos funcionou. O mundo se tornou mais secular e maravilhoso. Eu acho que, sinceramente... E assim ele escreveu seus livros, A Idade da Razão, Os Direitos do Homem. Quantos livros Tom Paine escreveu? Eu não sei se eu perdi tempo lendo eles, porque é bom ver o quanto os homens lutam. Então, acaso vocês sabem o que Tom Paine realmente escreveu em 1776, 200 anos atrás, exatamente o que as pessoas estão dizendo hoje. Isso revela o otimismo que os homens sempre ostentam, que podem retornar para casa, construir o paraíso. Eles sempre têm a mesma ideia, e eles repetem isso ad nauseam. Nós temos o poder de começar um mundo novamente, com a nossa razão. Essa é a era da razão. O paraíso, percebem? O nascimento de um novo mundo. Ele disse assim no seu livro, o nascimento de um novo mundo está às portas, 1776. Olhe para o mundo agora. Imagine se nós pudéssemos trazer Tom Paine aqui da tumba, para ele olhar para o mundo maravilhoso sem Deus. Vamos para o século XIX, um grande homem, um grande homem na ideia dos outros, mas um grande pensador sem dúvida, Karl Marx, 1818, 1883. Quantos têm sido deixados conduzir pelas suas ideias? Quanto da ideia dele influencia o nosso mundo? E muitos dos que se dizem cristãos hoje. Ele disse que tinha um caminho para levar as pessoas para o paraíso, ia acertar tudo. E Marx escreveu assim, até o momento os filósofos nada fizeram a não ser explicar o mundo, mas nós vamos transformá-lo. Karl Marx transformou o mundo numa porcaria,
Todos esses filósofos, Marx diz, foram grandes homens, mas eles simplesmente nos forneceram apenas uma descrição. Eles simplesmente explicaram o mundo para nós. Não é suficiente, precisamos transformá-lo. Façam isso e nós, vocês, mudarão o mundo. Ele estava seguro, esse inglês, confiante, escreveu com grande confiança, e as pessoas acreditaram. Eu estou simplesmente ilustrando para vocês a extraordinária confiança que a humanidade tem na humanidade. Como é difícil, às vezes, convencer um cristão de que aquela ideia humanista não vai funcionar. Porque essa confiança e essa fé que o homem tem no homem, a não ser que ele realmente seja transformado, é invencível. Ele tem toda a dificuldade. Por exemplo, ele acha simplório Jesus dizer: tem de bom ânimo, não se atemorize, minha paz vos dou. Eles acham tudo simplório. Aí Karl Marx tem uma ideia, eles acham que há uma sofisticação ali. Apesar de o homem falhar, sempre. Há esse depósito de que o esforço, a nossa vida. Em dezembro de 1918, o presidente americano, depois ele foi a Inglaterra e se encontrou com o primeiro-ministro da Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, no Palácio de Versalhes. Eles falaram que iam resolver todos os problemas do mundo, e eles criaram a Liga das Nações. Agora sim o mundo vai estar em paz. Essa era a ideia que estava faltando, a Liga das Nações. Mas aí você sabe o que aconteceu, teve a Segunda Guerra Mundial, estragou tudo, e eles tiveram que acabar com a Liga das Nações, mas pensa que eles existiram, eles criaram a ONU, e falaram: agora a gente vai consertar tudo. A ONU defende tudo que é horrível no mundo, não é assim? Mas eles falaram que era a ONU, não é? Então a guerra veio, e um inglês famoso, David Lloyd George, ele disse assim: estou surpreso como todos os demais. Eu era um pacifista e não acreditava na guerra, e fiz o que pude para evitá-la, contudo, veio assim mesmo a guerra. Mas tudo bem, não se desesperem, essa vai ser a última guerra que vai existir. Não é engraçado? Ver o que as grandes mentes diziam há tempos atrás. Então, o presidente americano disse assim, lá naquele dia, que os homens estão começando a ver, talvez, não a própria época de ouro, mas uma época que está brilhando mais a cada década, e que nos conduzirá a algum tempo a um pico de onde poderemos ver as coisas que o coração da humanidade está ansiando. O mundo será maravilhoso. A inauguração da Liga das Nações, mas na verdade tudo fracassou. Não seria realmente tempo de nós começarmos a fazer perguntas sérias? Você vê, o cristão não é alguém que não faz perguntas, que não pensa, pelo contrário, ele pensa, ele enfrenta as situações, ele não fica se iludindo, confiando em ideias que sempre falham, porque nunca enfrentam a realidade. Partem de princípios que negam verdades básicas sobre o homem, sobre o que o homem é, sobre o que cada ser humano sabe que é em si mesmo. Agora, você e eu estamos vivendo hoje num mundo desesperançado. As pessoas dizem que o suicídio é um problema, que a depressão é um problema, que tudo é um problema. Depois de todo esse esforço, depois de todos esses gênios, nós somos mais otimistas do que éramos há 100 anos atrás. Então, um grande filósofo, um dos maiores, Spinoza, 300 anos antes, um dos melhores, escreveu assim: aqueles que se persuadem que a grande maioria dos homens pode um dia ser induzida a viver de acordo com o simples ditame da razão, devem estar sonhando com uma época brilhante, ou então com uma peça teatral. Ele era um judeu, um dos filósofos mais famosos. Ele diz: o ser humano pensa que algum dia vai fazer os seres humanos serem conduzidos não pelos seus desejos, mas pela razão. Sinceramente, essa pessoa está vivendo fora da realidade. Um homem que talvez tenha sido responsável, mais do que qualquer outro, por tornar o maior número de pessoas no século passado contra o cristianismo, era um homem brilhante chamado Bertrand Russell. Nasceu em 1872 e morreu em 1970, portanto viveu quase 100 anos. Foi um grande filósofo, um grande pensador, pacifista, todas essas coisas. Então ele viveu até uma idade avançada, ele então usou a influência do rádio, depois usou a influência da
televisão, sendo um inglês, um filósofo, um pensador tão famoso, mas no fim ele diz assim: isso é o que queremos, diziam eles. Ele diz: não as historietas de pregadores, não o cântico desses hinos e coros, usemos da razão, tenhamos entendimento, tenhamos homens que possam pensar profundamente, homens que sejam lógicos, é isso, a lógica, a análise. Ele diz: vai nos salvar. Deixe-me ler o que ele disse quando estava quase morrendo. Ele diz assim, Bertrand Russell, esse gênio: todos os esforços das épocas e todo o fulgor do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar, e todo o templo das realizações humanas inevitavelmente vão ser sepultados debaixo dos escombros de um universo em ruína que nós nunca conseguimos fazer funcionar. Ele foi, na verdade, pelo menos lógico aqui, para dizer: o homem nunca vai retornar ao paraíso. Nós nunca vamos viver num mundo melhor, nunca. O ser humano nunca poderá erguer-se, é totalmente impossível. Tome outro pensador importantíssimo, um dos maiores psicólogos, Eric Fromm. Ele diz assim, ele morreu agora há pouco tempo, 1980, nasceu em 1900. Ele era um psicanalista, filósofo, sociólogo alemão, seguido por homens importantes e influenciador. Ele escreveu um livro importantíssimo chamado Ter e Ser. E o que ele diz? Ele diz assim: nós estamos trabalhando contra o relógio da sobrevivência. É provável, e provavelmente, para destruição mundial, contra a destruição psicológica, contra a destruição ecológica, e é provável que o tempo que nos resta esteja se encurtando drasticamente. Nós precisamos produzir uma sociedade sã ou pereceremos. Ele não era cristão, ele é um anticristão. Ele está dizendo: nós estamos indo para o fim, as coisas estão saindo do controle, as pessoas estão entrando num colapso psicológico. Ele é um dos maiores psicólogos que já existiu, Eric Fromm. Aí depois Eric Fromm passou a sua vida inteira estudando, lutando, como ia consertar o mundo, como ia salvar o homem dessa catástrofe. E ele disse: se nós não fizermos isso, nós vamos nos exterminar, nós estamos nos desfazendo psicologicamente, o mundo está entrando em colapso. E ele estudou, e no final da sua vida, a sua obra que ia salvar o mundo, sabe o que era? O feminismo. Não é engraçado? Uma das maiores mentes, passou o tempo todo vendo como o mundo está indo para o colapso psicológico, e aí, depois de estudar e usar todos os recursos mentais daquela mente fabulosa, Eric Fromm chega à conclusão de que o que ia salvar tudo era a liberação da mulher e o feminismo. Então, essa é a história da civilização. Você acha que o homem vai voltar para casa? Você confia em alguma grande mente? Não é natural que o ser humano, a pessoa que se diz cristã, que acredita que essas grandes ideias vai dar a ele um pouco de paz, é ainda mais patético que o mundo? Então deixe-me dar mais uma citação. Isso é pregação do Evangelho, isso não é tolice, não é? Quando nós passamos a nossa vida inteira tentando nos entreter, negando, como Ernest Becker falou, na negação da morte, é o homem que, ao tentar consertar tudo com a sua mente e não consegue, vê a grande maioria dos homens tentando não pensar mais, tentando fugir. Mas o cristianismo não é assim. Ele diz: não, venha, vamos raciocinar, venha aqui, Eric Fromm. Venha aqui olhar para o seu feminismo, venha ver o que ele faz na sociedade, venha ver, você achou que ele melhorou a sociedade? Você achou que a luta da sua vida, a sua grande intelectualidade, os seus grandes livros, olhe para o resultado, vamos pensar juntos, é a solução, as pessoas estão melhores, estão com paz, era o feminismo a resposta. Eu estou aqui, sempre,
para pedir a vocês, em nome de Deus, que pensem e não que não pensem. Que realmente olhe quais as soluções que o homem propõe. Deixe-me então finalmente citar Lady Jane Goodall. Ela era a mulher de um grande cientista, geneticista, imunologista, que ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E é incrível, esse biólogo, né, Sir Peter Middaugh, ele nasceu aqui no Brasil, os pais estavam aqui, sei lá, fazendo o quê, não é? E estava em Petrópolis, ele nasceu em Petrópolis. E a mulher dele também, importante, ela escreveu um artigo, ela diz assim: pelo menos estamos começando a perceber o pior, graças a Deus, né? Então, vocês já perceberam o pior? Então, ela percebeu, morreu, ele morreu em 87, ela em 2005, não faz tanto tempo assim, não é? O que é o pior? É isso, ela diz. O marido dela é um dos maiores gênios científicos da história. Então ela diz assim: nenhum artifício científico ou tecnológico vai melhorar a vida humana. Nós podemos colocar pessoas na Lua, mas isso não vai melhorar como nós vivemos. É certo que temos mais educação, mas nós vivemos melhor. É verdade que podemos ler mais, assistir e consumir mais cultura, ler mais os pomposos livros, pomposos artigos, mas estaria a vida melhorando? Ela diz: acaso nós já percebemos o pior? O marido dela era um dos maiores imunologistas do mundo, premiado. Ela diz: nada disso melhorou a vida, não é? Por que não? Porque a única resposta está no final do capítulo 3 de Gênesis. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, para o homem nunca mais voltar para casa, nunca mais voltar para um lugar onde ele teria paz, onde ele poderia ver a face de Deus, ter comunhão com Deus, chegar no lugar onde o coração dele foi feito para ser. O homem não pode fazer um paraíso porque ele não tem mais Deus, não tem mais sua face, não há um caminho para lá. Você vai ver que no texto que nós meditamos hoje, que Jesus disse que tem na casa do seu pai há muitas moradas, Tomé vai dizer: mas nós não sabemos ir lá porque nós não sabemos o caminho. Qual foi a resposta de Jesus para ele? É uma das maiores coisas que o ouvido humano jamais vai ouvir, por causa da pergunta que você podia achar idiota de Tomé, não é? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há paraíso sem Deus, queridos, porque o homem, com toda a sua genialidade, você vê, eu não descarto a genialidade dessas pessoas, eu gosto de lê-las, eu acho que elas são as pessoas mais geniais que esse mundo produziu. Eu acho os filósofos gregos as mentes mais geniais que eu já li. Eu não estou dizendo que a mente deles era pequena, a questão é essa: eles eram os melhores, mas eles não melhoraram o mundo nem um pouquinho, nem a vida deles. A resposta simples é que Deus tornou isso impossível. Deus colocou, quando ele colocou lá a espada flamejante, os querubins, Deus tornou impossível qualquer caminho para um homem, para um paraíso, para uma vida que não seja desespero e náusea, como Camus, como Sartre diz. Sem Deus não existe nada a não ser desespero e náusea. Ou a única questão filosófica é ser o suicídio. Então a questão, a resposta, é claro que o homem quer voltar para o paraíso. Ninguém quer ser miserável, ninguém quer sentir os sentimentos horríveis que enchem o coração do homem, a futilidade, o medo, a angústia, o horror. Ninguém quer ser infeliz, todo mundo quer ter o seu alimento
a troco de nada. Todo mundo queria ter o máximo sem trabalhar, todo mundo queria viver num mundo, sei lá, que ele idealiza como bom. Todo mundo quer, de alguma maneira, voltar a uma espécie de paraíso. E como eu tenho dito, a história da civilização humana, nós podemos ficar aqui dias mencionando as grandes mentes. É o esforço contínuo para chegar nesse lugar. Mas por que eles não podem fazer isso? Pela seguinte razão: eles querem isso sem Deus. E por que os cristãos hoje têm tão pouco? Porque eles não têm Deus. A Bíblia nunca disse que você teria uma espécie de fé, de paz que não é Cristo, de alegria que não é Cristo. Essas coisas não existem. É isso que o mundo está buscando. Outro dia eu vi alguém dizendo: a igreja tem que falar menos de Deus e fazer mais na sociedade. É mais um idiota. Pelo menos os filósofos são inteligentes. Não é? Mas é difícil ver alguém falar essas bobagens, porque não há nenhuma teoria inteligente por trás. Os homens estão fazendo isso há milhares de anos, abandonando Deus e tentando construir o mundo. E o que eles constroem? Nada. Eles só aumentam os escombros que já estavam desde o princípio. Ele quer um paraíso nos seus próprios termos, porém isso não existe. Procurar o que não existe é uma tolice. Procurar algo difícil que existe, talvez ainda tenha sentido, mas uma coisa que não existe, você vai procurar para sempre. É um esforço inútil. É o pote de ouro no fim do arco-íris. É impossível. E havendo lançado o homem fora, não a casa, não a lá, não há um lugar seguro, não há um lugar que a nossa alma possa descansar, não há. Nós somos colocados fora. E havendo lançado o homem fora, pôs querubins no oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava no redor, para guardar o caminho de volta. Não há caminhos de volta. Se a igreja se junta com o mundo procurando esse caminho, ela é tão fútil quanto o mundo inteiro. E nós vimos como as maiores mentes do mundo podem ser nada mais do que futilidade. Todavia não é somente isso, aqui está outra razão pela qual a humanidade está fracassando, vai fracassar. E se a tua esperança em algum momento é alguém, ou alguma outra mente, para dar a você algo que o mundo está buscando também, aqui está outra razão pela qual é totalmente impossível voltar para o paraíso. O que o homem, enquanto pecador, jamais poderá conquistar isso. Por quê? Pela seguinte razão: o que era o paraíso? O que é a paz? O que é a alegria? O que é o lar? O que é a sensação de estar no lugar para o qual eu fui feito? Essa saudade nostálgica que o homem tem de uma situação ou de um mundo que não existe. Mas, como eu tenho definido para vocês, como é definido na Bíblia, esse é o lugar da bem-aventurança. É o lugar da harmonia, é o lugar do entendimento mútuo, da mútua apreciação. O homem essencialmente é egoísta, egocêntrico, centrado em si mesmo. O homem, como eu disse, é o microcosmo do mundo errado. O homem é o oposto do paraíso. Como ele poderia estar lá? O paraíso é exatamente o homem não ser voltado para si mesmo, mas cada homem egoísta tentando criar um paraíso é exatamente o oposto do que o paraíso é. O que importa, desde que o homem tenha o que ele deseja, todas as pessoas estão brigando, estão lutando, elas estão supostamente lutando pela sua felicidade, para se sentirem bem, para se sentirem realizadas, mas a luta delas é exatamente a essência da sua infelicidade. Ela é voltada para si mesmo, ela é encurvada em si, como Agostinho disse. E Lutero ecoou. O problema do homem é exatamente esse. Efésios 4:22 diz: o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso é igualmente verdadeiro no que diz respeito aos grandes filósofos. Eles também são egoístas, eles também estão voltados para eles mesmos, eles também estão buscando lugar na filosofia, eles também estão no mesmo problema que todos os outros estão. Eles não têm como resolver. Eles não têm um paraíso dentro deles, eles não têm como construir um fora. O verdadeiro, em todos os níveis sociais,
essa é a verdade em todos os níveis sociais, em todos os níveis culturais, do homem mais ignorante a Sócrates, a Platão, a Immanuel Kant, a Spinoza, como eu mencionei. Quer o homem seja rico ou pobre, é a mesma angústia. Seja culto ou ignorante, cada homem é pecador, e cada pecador é egoísta, interesseiro, ganancioso, avarento. É por isso que ele pode ter muito, como John Lennon, o filho dele dizia: meu pai era uma pessoa totalmente egoísta, ele nunca pensou na gente. É isso. Nós queremos tudo para nós mesmos, nós nunca estamos satisfeitos se tudo não está funcionando como nós queremos. Pois bem, enquanto cada um de nós for assim, o paraíso é impossível, porque isso é exatamente o oposto do paraíso. Você vê aquilo que é a razão de todas as coisas, aquilo que nunca começou a existir. O Deus eterno é uma trindade. Jesus está totalmente voltado para o Pai, o Pai totalmente voltado para o Filho, e o Espírito para o Pai e para o Filho. Nenhum deles está voltado para si mesmo. Deus está sempre voltado para si mesmo, mas Deus é 3 pessoas. Nenhum deles é autocentrado. Deus está centrado em si mesmo e faz tudo para a sua glória, mas o Pai faz tudo para a glória do Filho, e o Filho para tudo para a glória do Pai, e o Espírito Santo tudo para a glória do Filho. Isso é Deus. O homem é a verdadeira antítese do paraíso, ele é o oposto de Deus, ele é o inferno. Assim, o que quer que o homem possa fazer enquanto não for inteiramente mudado, libertado da infecção que o pecado é, que se manifesta em seu egoísmo, interesse, autointeresse, não pode existir um paraíso no mundo, nem numa casa, nem num homem, porque até dentro dele há essas coisas conflitantes. Outra razão que a Bíblia nos dá, nesse capítulo, o homem não pode retornar assim, a esse paraíso enquanto ele estiver sobre o poder do diabo. Foi exatamente isso que aconteceu quando o homem deu ouvidos: vocês serão como deuses, vocês podem ser centrados em vocês mesmos. No entanto, o que ele conseguiu foi fazer-se escravo do diabo, ele nunca foi livre, não é? Paulo diz assim: o Deus desse século cegou os homens, para não verem a glória do Evangelho do Deus bendito. Paulo diz assim: é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Ele diz: a nossa luta é muito maior do que simplesmente de tudo que o ser humano é. Fala sobre esses principados, sobre essas potestades. Por que o nosso mundo está como está? Porque o mundo jaz no maligno. Além do homem ser totalmente mau, ainda há um poder governando. Mas não é que esse homem está em desacordo com esse poder, o homem ama as trevas. Por que o mundo é como ele é? Guerra sem fim, angústia sem fim, pavor sem fim. Por que aqueles homens que estavam conversando com Jesus naquela primeira ceia antes de Jesus ir morrer poderiam enfrentar as piores mortes do mundo em paz? Porque as nações estão acumulando esses armamentos, porque os gastos com essas coisas têm que aumentar, Só uma explicação, queridos: junto com tudo que o ser humano é, o homem jaz no maligno, aquilo que Paulo chama de as potestades do ar. Não há outra explicação. Entremente sobre tudo isso, a explicação suprema está nos querubins. O que significa os querubins? Os querubins representam e simbolizam a presença de Deus, a santidade de Deus. Você vê, eles estão na tampa da arca da aliança, onde está o propiciatório. Eles foram colocados aqui no texto que a gente leu em Gênesis, no paraíso. Eles são os guardiões da santidade de Deus. Não que Deus precise que alguém guarde a sua santidade, mas eles simbolizam, não é? Como nunca a santidade de Deus será manchada. E assim o homem não pode retornar ao paraíso, porque entrar lá significa estar na presença da santidade de Deus, e Deus
é tão puro que não pode contemplar o pecado. Deus é luz, nele não há treva alguma, não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, como Deus é totalmente luz e o homem totalmente trevas, não há nenhuma comunhão entre Deus e os homens. Se nos é dito no livro de Apocalipse que quando o homem tiverem um lampejo da santidade de Deus, é porque os homens não têm, e nós que devemos ser a luz que mostra a eles essa santidade, às vezes não mostramos como devíamos, mas a Bíblia diz que quando esses homens virem de fato, por fim, a santidade de Deus, eles vão falar assim, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos no rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Mas não apenas os querubins, você viu, havia os querubins e uma espada flamejante. Não há volta para casa. O refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Qual o significado? A lei de Deus, a justiça de Deus está contra nós. Este é o universo governado por um Deus santo e justo. Nós não o criamos, nós estamos nele, somos parte dele. Entretanto, foi feito por Deus, e ao contrário de nós podemos definir o que é o bem e o mal, que era a essência do que Adão e Eva queriam, nós não definimos. A lei de Deus está no coração de cada um de nós, um senso inescapável do certo e errado, a nossa consciência nos aterroriza, dentro de nós não há nenhuma paz, como homem natural, mas a Deus, explicitamente, por exemplo, nos 10 mandamentos, na lei moral, bem, o que ele nos diz lá é o seguinte: vocês gostariam do paraíso? Ser felizes, harmonia, alegria, tranquilidade. Só era possível esse lugar se um coração amar Deus sobre todas as coisas, se Deus for o seu tesouro, porque esse é o resumo da lei, não é? Amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com toda a mente, com todo o coração. Você vê como o homem está longe do paraíso, totalmente distante. O que ele odeia, amar o que ele odeia seria o paraíso. Amar com todas as suas forças. É por isso que a lei começa: não adorarás outros deuses além de mim, não adorarás imagem de escultura. Só depois vem essas coisas práticas: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honrar o pai, a mãe, etc. Deus diz: o paraíso é se deleitar em mim infinitamente. Não apenas isso, a justiça de Deus acarreta a punição sobre o pecado. Ele é um Deus santo, reto, e não podemos reclamar. Ele disse aos homens e à mulher que eu não entendo porque que algumas pessoas, às vezes até nós, achamos que Deus não fará alguma coisa que Ele disse que ia fazer. Ele disse: se vocês comerem do fruto, a maldição vai chegar na terra, todos vão morrer. E aconteceu. Porque as pessoas acham que algum pecado, alguma coisinha sequer, Deus realmente deixaria passar. Poderia deixar passar essa, parecia tão pequeno. Deus sempre cumpre o que Ele diz, tanto nas suas promessas como nas suas ameaças. A espada flamejante é a justiça de Deus, a retidão de Deus, a santidade de Deus, a lei de Deus, condenando todos os homens, destruindo tudo. Não há caminho de volta. Pois bem, é por isso que o mundo está como está. Você pode ler o próximo livro de humanismo secular para tentar entender a sociedade. Você é um tolo. Eu leio o livro de pessoas que escreveram um livro há séculos e séculos atrás, séculos antes de Jesus nascer. Eles estavam sempre tentando consertar a humanidade. Bertrand Russell foi tão pessimista sobre o futuro. Foi por isso que, por fim, Erich Fromm ficou tão pessimista, e tentou tanto achar uma solução, e a grande obra como solução era o feminismo. Que desânimo. Eu poderia citar um rol, e é por isso que o mundo está como está, porque nós continuamos tendo uma fé inabalável no homem, depois de falhar milhares de vezes, mas temos dificuldade, estou falando de nós, de crer num Deus que nunca deixou de fazer uma coisa que disse, desde o início, que sempre cumpriu o que disse, desde que Ele amaldiçoaria toda a humanidade, porque Adão representava a todos nós.
O homem não está preparado para viver pela razão, queridos. O homem é governado pelas paixões. E é pela paixão que o homem, que parece ser o homem que juntou todas as coisas que o homem quer, como John Lennon: fama, dinheiro, família, mulher, filhos, não conseguiu viver em paz com os amigos, não conseguiu viver em paz com a sua esposa, não conseguiu ser o pai que o seu filho esperava. Que fracasso! Contudo, aqui está Deus, a santidade de Deus, o querubim, a espada flamejante. O nosso tempo acabou. Não há nenhuma forma, não há nenhum caminho de volta. Qual é o caminho? Só quem pode retornar ao paraíso é aquele que pode ficar de pé e olhar Deus em sua face. Na mais completa santidade. Só se um de nós pudesse fazer isso, haveria um caminho de volta. Como pode ser possível? Se um de nós pudesse, na mais perfeita santidade, justiça, olhar a face de Deus, haveria um caminho de volta. Só houve um nesse mundo que pôde fazer isso. Ele pôde olhar e contemplar a face da santidade de Deus sem recuar. Quem acha um pecado em mim? Quem pode apontar? O diabo? O homem? Ele é aquele de que os anjos falaram, não é? Ele estava falando naquela noite com os discípulos, dizendo: esse é o meu corpo. Um daqueles discípulos escreveu anos depois sobre ele: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Só ele pode fazer isso. Mas você vê, ele pode cumprir a lei perfeitamente, mas o problema não é só esse, não é? E a espada flamejante? Nós teríamos que ter alguém não só que fosse perfeito para a lei. E a espada? Paulo diz: nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Bem, ele mesmo prestou pela primeira vez a perfeita obediência que a lei exigia: amar a Deus com todo o coração, toda a mente, toda a vontade, todos os seus afetos. E ele veio sob a lei, cumpriu todas essas coisas. A única coisa que, o único que fez isso na história, a verdade sobre todos os outros, os grandes pensadores, é que não há nenhum justo sequer. O mundo inteiro é culpado diante de Deus, e por isso nós não podemos retornar para casa, ou construir uma casa para as nossas vidas, nossos corações, nossas almas. Quando aqui está ele que cumpriu, honrou a lei e se dispôs a ir, apesar disso, em direção à espada. Ora, vocês podem replicar: que dizer da punição que merecemos pelos nossos pecados? E a espada, então? A espada que deveria nos abater. Esse um se dispôs. Ele pode dizer para aqueles homens, ele tem autoridade para dizer para aqueles homens: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, eu lhes dou a minha paz. Todas essas coisas Jesus disse naquela noite: minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou em direção à espada. Eu já vivi os 33 anos de vida perfeita que tinha que viver no lugar de vocês. Agora eu estou indo em direção à ira do meu pai no lugar de vocês. Tomé, eu sou o caminho, há um único caminho de volta. Só eu posso contemplar a face de Deus e ele dizer que está totalmente satisfeito. Agora, Tomé, nessa noite, eu vou ser entregue. Essa noite, eu não só cumpri aquilo que os querubins protegiam, nessa noite eu vou em direção à espada. A espada, Deus na entrada o abateu, mas ele era o único que podia ser abatido e se levantar por essa espada. Ele é o único que podia ser traspassado por essa espada e se levantar de novo.
Mas ninguém. Ele entrou num paraíso, bem, ele entrou e ele está à direita de Deus agora. Ele veio fazer isso não por si mesmo, mas por todos aqueles que o Pai deu a ele. Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio a este mundo a fim de levar-nos de volta para casa. Porque os homens continuam acreditando nos homens, queridos? Porque os homens acreditam que tem um caminho? Por que cristãos tentam provar o tempo todo que o problema da paz deles está em outro lugar? Porque os homens podem olhar para essa sociedade e achar que elas realmente vão encontrar um caminho para a paz no coração deles? Porque eles continuam duvidando de Deus e dizem conhecer, ainda que tenuamente, quem Cristo é. Essa é a mensagem da Bíblia. Eu posso pregar 1000 sermões, mas eles são sempre os mesmos, de certa forma, porque esse é o Evangelho. Você e eu podemos entrar, se nós só vamos estar num paraíso de fato, como nós vimos hoje, glorificação, visão beatífica, se nós estivermos no paraíso espiritual agora. Ele disse: a minha paz eu vos dou agora. Se vocês estiverem em mim, o meu paraíso vai estar em vocês. E se o paraíso estiver em vocês, vocês vão estar no paraíso. Vocês vão morrer as mortes mais horríveis que os homens podem experimentar, Pedro, João, Tiago. Mas vocês têm um paraíso dentro de vocês. Então vocês têm certeza que na casa do Pai há uma morada para vocês. Porque já tem essa morada dentro de vocês. Cada crente, cada pessoa realmente salva, entra no paraíso espiritual muito antes de entrar no paraíso final. É por isso que Paulo pode escrever o que escreveu. É por isso que ele pode viver como viveu e morrer como morreu. O que eu quero dizer é o seguinte: o que é o paraíso, queridos? Esperar que eu vou entrar no paraíso um dia, não tendo paraíso em mim hoje, é uma loucura, porque nós não sabemos o que é. Paraíso é comunhão com Deus. Paraíso é a face de Deus, e quem não tem a face de Deus hoje, não vai ter na eternidade, não vai ter. Quem diz que vai ter uma paz na eternidade que não tem agora, está dizendo: eu não tenho a face de Deus agora, eu não tenho comunhão com Deus agora, e eu não tenho prazer em Deus agora, então não vai ter lá no futuro, não vai ter, porque o paraíso é comunhão com Deus, e só vai estar eternamente em comunhão com Deus quem está em comunhão com Deus em Cristo, hoje. Quem está em paz com Ele, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, não vamos ter, nossa mente não é mais inimiga de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, há um paraíso dentro dele. Qualquer pessoa que crê realmente está no paraíso. Por quê? Porque está reconciliado com Deus, tem paz com Deus, pode orar a Deus, pode contemplar a face de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Essa é a definição de salvação. O Deus desse século cegou os homens para não contemplarem a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo, mas nós, Paulo diz, Deus brilhou em nossos corações para contemplarmos a glória, a sua glória na face do seu Filho. Portanto, há um paraíso em nós. Então há um paraíso para nós. Como o paraíso é ter comunhão com Deus, quando nós estamos em Cristo, nós temos esse paraíso espiritual dentro de nós, sabe? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Agora nós oramos ao Pai em nome de Jesus, nós temos completa aceitação, nós temos comunhão com Ele, o próprio Deus vem morar em nós na pessoa do Espírito Santo. Agora nós amamos a luz, nós somos novos homens, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Luz, luz. Nós estamos ainda nesse mundo mau, nesse mundo com bombas, nesse mundo com morte, com vírus,
com câncer, com enfermidade, nós estamos envelhecendo e nós estamos morrendo. Estamos nesse velho mundo em estado de desordem. No entanto, o que torna a vida totalmente diferente para nós é o que aconteceu dentro de nós. Há um júbilo, há uma alegria tão grande que nós sabemos que somos peregrinos aqui, que não pertencemos a esse mundo. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, há aproximadamente 2000 anos atrás, conquistou os nossos inimigos, não vai conquistar. Nós não estamos esperando que Ele conquiste nossos inimigos, Ele venceu a morte, Ele expiou os pecados, Ele propiciou a ira de Deus, Ele nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou do diabo, Ele restaurou para nós a felicidade, a paz, o gozo. Ele diz: minha paz vos dou, graça e paz sejam convosco. Tudo isso nós desfrutamos de imediato com tudo, não é? Ele derrotou a morte, a sepultura, o diabo ressurgiu, está à direita de Deus. Ele é a âncora além do véu. Então, nós estamos assentados nele nos lugares celestiais. Paraíso, queridos. Paraíso recuperado por Ele. Por isso que Ele disse: eu vou preparar lugar, eu preparei de novo a casa para vocês, eu sou o caminho de volta. Sabe, a árvore, o rio, a abundância, a felicidade. As ligas das nações não vão fazer isso. As Nações Unidas falharão, milhares de filósofos, pensadores, humanistas, seculares, sociólogos, antropólogos, psicólogos. Nunca, a Bíblia diz, mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Paraíso. Paraíso é comunhão verdadeira com Deus. Nós já a temos. O paraíso está dentro de nós e logo nós estaremos no paraíso. Vamos ficar de pé. Come to me.